Aula expositiva. O método de ensino provavelmente mais utilizado pela maior parte dos professores. Não demonizado. Vamos desconstruir alguns mitos? Antes de falar sobre a aula expositiva em si, vamos falar um pouquinho sobre método de ensino. O que é método de ensino? Aliás, antes, o que é método? Método pode ser entendido como um conjunto de ações que a gente faz para chegar a um certo objetivo. Guarda essa palavrinha aí, objetivo. Então, se método é estratégia, é o conjunto de estratégias e ações que eu vou utilizar para chegar a um determinado objetivo, o método de ensino é o conjunto de ações que o professor toma, o professor adota, para poder chegar ao objetivo que é ensinar aos alunos. Mas repara que método não é só um conjunto de procedimentos e técnicas, é algo mais amplo, que envolve o processo de ensino como um todo. Eu gosto muito dessa relação que o Libânio faz sobre associar o processo de ensino, colocar o processo de ensino sobre um tripé: objetivo, conteúdo e método. Por quê? Porque eu tenho que ter claro qual é o objetivo. Quando eu vou ensinar determinado conteúdo para o meu aluno, tem que estar claro para mim o que eu quero que o meu aluno aprenda, o que ele vai precisar saber fazer com aquele conteúdo. Então, uma vez definidos a partir desse conteúdo os objetivos de aprendizagem, aí eu vou poder escolher o método de ensino mais adequado. Repare que o método tem que estar adequado ao conteúdo, aos objetivos, e aí não só isso, mas também a que alunos eu vou explicar esse conteúdo. Tem turmas, às vezes até na mesma escola, tem turmas com características bastante distintas. Então, qual o método que funciona para uma determinada turma, para um determinado tipo de aluno, não necessariamente funciona para outro. Então, eu tenho que escolher o método mais adequado, pensando em qual é o conteúdo que eu estou ensinando, o que eu quero que os meus alunos aprendam ali, ou seja, qual é o objetivo de ensinar aquele conteúdo e que tipo de aluno eu tenho, quais são as características desse meu aluno. Agora, quais são os métodos de ensino? Eu vou apresentar aqui alguns, para a gente ter uma ideia dos principais métodos. Vocês vão perceber que a maioria já usa esses métodos. O primeiro é a exposição pelo professor, o professor falando de determinado conteúdo, explicando para os seus alunos. Um outro método apresentado pelo Libânio é método de trabalho independente. O que é isso? São as atividades, são as tarefas que os alunos vão fazer sozinhos, sob a orientação do professor, claro, mas é atividade feita pelos alunos. Método de elaboração conjunta, se juntarmos esse aqui com a exposição pelo professor, chega basicamente naquilo que nós conhecemos como aula expositiva dialogada. Ou seja, é uma construção conjunta, não é só o professor falando, os alunos participam bastante. Então, quando tu junta essas duas características, nós temos aula expositiva dialogada. E o método de trabalho em grupo é quando a turma toda, ou alguns grupos, discute determinadas atividades. E normalmente, esse é combinado, mas todos os demais, se vocês repararem bem, tudo que foi colocado aqui é utilizado pela maioria dos professores. É muito difícil que algum professor use apenas um desses métodos. Claro, as situações, por exemplo, um cursinho de pré-vestibular acaba sendo aula expositiva muito mais utilizado, mas mesmo no pré-vestibular, dependendo do tamanho, num curso extensivo, por exemplo, que a gente tem um tempo relativamente maior para explicar o conteúdo, acaba sendo utilizado também os outros métodos em conjunto. Ou seja, dificilmente alguém utiliza só um método. Uma aula típica acaba tendo vários elementos desses métodos em conjunto. E a aula expositiva? O que a gente pode falar da aula expositiva? Que é o objetivo desse vídeo. Bom, primeiro, exposição é uma pessoa que fala para muitas. É basicamente uma palestra. E claro que essa palestra, essa preleção, essa fala, ela vai ser eventualmente combinada com recursos audiovisuais, por perguntas ocasionais. Recursos audiovisuais não precisa ficar restrito apenas ao conhecido projetor, né, uma apresentação de PowerPoint, não precisa ficar restrito a isso. O quadro negro com o giz também é um recurso audiovisual, a gente pode utilizar. Eu estou escrevendo para ilustrar algo para o aluno, vou usar um vídeo também de complemento,
ou até uma videoaula. Né? E essas perguntas ocasionais, uma aula expositiva dialogada típica, não são assim tão ocasionais. Agora, quais são os propósitos, quais são os objetivos de uma aula expositiva? Dá para elencar basicamente 3 objetivos: transmitir informações, gerar compreensão e estimular o interesse. Reparem, muita gente acha que a aula expositiva limita-se a transmitir informações. Não, eu não consigo imaginar um professor que apenas repasse as informações que estão no livro. É uma parte da aula expositiva, tu vai apresentar conceitos, mas é gerar compreensão, tu vai explicar exatamente. Uma aula típica vai ter sempre aqui um aluno perguntando: professor, como assim? Eu não entendi esse negócio aí. Dá para explicar de novo esse negócio que não ficou claro para mim? E aí o professor vai e tenta fazer com que o aluno compreenda aquele conceito. Então a ideia de que a aula expositiva, o ensino tradicional, a coisa é só gerar, é só provocar memorização, é um equívoco bastante grosseiro até, eu diria. E estimular o interesse também, porque quando o professor domina o conteúdo, quando ele fala de uma forma que encanta os seus alunos, ele acaba gerando interesse. O aluno que não estava interessado em determinado conteúdo, em determinado assunto, em determinado tema, ele acaba, a partir de uma aula do professor, a partir de uma explicação do professor, se interessando por aquilo. Opa, gostei disso, vou me informar um pouco mais sobre isso. Para ele chegar, pesquisar um pouco, talvez seja um pouco raro, mas enfim, vocês entenderam a moral da história, né? Agora, é interessante destacar que essa exposição lógica da matéria, exposição de uma forma que faça sentido, é um procedimento necessário. Agora, para isso, é necessário que o aluno tenha a capacidade, ou seja, ele esteja apto, tem que estar a um nível adequado. Nós vamos detalhar um pouquinho mais essas informações na sequência. E essa vontade de se concentrar e pensar no que o professor está ensinando. Porque, olha só, essa é uma característica, também é um outro mito que é muito difundido, de que numa aula expositiva o aluno é muito passivo. Não, não necessariamente. A atividade do aluno, a ação de um aluno numa aula expositiva, ela pode até ser receptiva. O aluno está recebendo as informações, está ouvindo o que o professor está falando, mas ela não é necessariamente passiva. Ela pode ser uma atitude receptiva ou ativa, ou seja, o aluno está ouvindo o que o professor está explicando, mas ele está pensando, ele está associando aquelas informações novas com o que ele já conhecia e ele vai pensando: tá, mas espera aí, então o professor está falando, faz sentido. Não, mas isso aqui eu não entendi. E aí o aluno começa a questionar eventualmente, e mesmo que ele não abra a boca, ele pode estar quietinho lá no canto, só que ele está ouvindo o que o professor está falando, e ele pode estar pensando. Então, essa postura do aluno é uma postura ativa também. O fato de ser receptivo não é sinônimo de ser passivo, desde que, ao estar receptivo ao que o professor fala, o seu cérebro esteja atuando. E para ser ativo, repito, não precisa necessariamente o aluno estar falando, basta que ele esteja pensando de fato, questionando, tentando encaixar as peças que ele está ouvindo. Agora, o que o professor deve evitar? O que deve ser evitado numa aula expositiva? Primeiro, usar uma linguagem inadequada. Mas por inadequada, muita gente pode falar: não pode falar palavrão. Não, não tem nada a ver com palavrão. Ok? Alves de Barros Filho que o diga, não? O vocabulário inadequado é aquele vocabulário que faz com que o aluno não entenda o que o professor está falando. Então, o vocabulário tem que estar adequado, tem que ser de forma que o aluno consiga entender. E quando eu digo isso, é bom deixar claro. E não quer dizer que o professor não possa introduzir um vocabulário mais elevado aos alunos. Eu costumo dizer que meu papel como professor de química é traduzir do quimiquês para o português. Então, os alunos têm que entender, eu tenho que traduzir, eu tenho que falar de uma forma que o aluno entenda, inclusive apresentando a linguagem científica, para que depois, numa próxima vez que ele ouvir aqueles termos, ele saiba do que está sendo falado. Também não adianta expor a matéria, começar a explicação, se os alunos ainda não estão atentos, se eles não estão concentrados no que está falando. Para falar para os alunos estão lá dispersos, não adianta começar. Primeiro, ativa, primeiro chama os alunos. E aí cada um vai ter a sua técnica, vai ter o seu método, a sua forma de conquistar, de chamar a atenção dos alunos. Tem muitas maneiras, eu não vou dizer que tem uma melhor, depende do estilo do professor e também dos alunos. E algo bastante, graças a Deus, eu acho que isso não é mais tão comum, mas a ideia de exigir silêncio mediante ameaça. Primeiro, confundir silêncio com atenção.
Vamos ficar quieto, ó, isso vai cair na prova, presta atenção. Isso não traz bons resultados. Tá? De repente, quando tu faz uma ameaça dessa, tu ameaça o aluno de tirar da sala de aula, o que eventualmente pode até ser necessário para não prejudicar os outros, mas conquistar o silêncio do aluno mediante a ameaça, tu consegue exatamente isso, o silêncio, não atenção. E aí tu começa a tua explicação e a turma está toda quieta, mas tu no fundo está falando só as paredes.